Boa tarde a todos. Obrigado pela presença mais uma vez. E é uma alegria estar agora com vocês novamente nas nossas palestras mensais. E eu queria, antes de falar sobre o nosso convidado, Dr. Marco Antônio, fazer uma prece, uma leitura. Sempre que eu encontro alguma coisa falando algum espírito do nível aí do Emmanuel, por exemplo, eu costumo ler aqui, para que nós tenhamos consciência do local, apesar de humilde, mas um local especial nós estamos, que é o Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo, que hoje é dirigido, administrado pela Federação Espírita Brasileira. Então, a nossa leitura e prece de hoje, ela é uma mensagem do benfeitor Emmanuel, publicada em fevereiro de 1973, no Reformador, onde ele diz: Senhor Jesus, reunidos na casa de Ismael, rogamos para que nos abençoes os propósitos de servir ante os problemas da atualidade terrestre. Deixa-nos saber que estamos todos interligados em teu coração compassivo e sábio, para que não venhamos a desertar da fraternidade que nos reúne. Orienta-nos o raciocínio de modo a verificarmos que as nossas necessidades e aspirações se irmanam no mesmo campo da experiência, a fim de que o respeito recíproco nos presida atividades e relações. Faze-nos observar, por misericórdia, que Deus não nos cria pelo sistema de produção em massa e que, por isso mesmo, cada qual enxerga a vida e os processos da evolução de maneira diferente. Ainda assim, induze-nos a registrar que, embora as nossas disparidades de interpretação diante dos fenômenos que nos cercam, todos podemos e devemos ser cada vez mais irmãos uns dos outros, nas áreas de vivência e solidariedade, ação e tolerância. Ajuda-nos a entender que a ciência pode governar a matéria no plano físico e eliminar as distâncias no espaço cósmico. Entretanto, faze-nos reconhecer que nós outros, os obreiros da fé viva, fomos chamados para reacender a luz de teus ensinamentos nos corações, objetivando a edificação espiritual do futuro, a começar de nós mesmos. Para isso, Senhor, para que o título de servidores nos honorifique as tarefas, ampara-nos o desejo de trabalhar aprendendo e de servir elevando sempre, e auxiliando-nos a desterrar qualquer fórmula de violência de nossas resoluções e atitudes. Ensina-nos que somente o amor, em nossas realizações de cultura e de inteligência, pode construir em nós e por nós o teu reino de sabedoria e felicidade, no qual estaremos incessantemente contigo, tanto quanto já estás conosco, hoje e para sempre. Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Nós vamos sempre procurar ler alguma coisa desse espírito tão benfeitor de todos nós, que aproximou mais Jesus de nós através das mãos abençoadas de Chico Xavier. E principalmente quando ele fala da Federação Espírita Brasileira, porque aqui é um braço hoje da Federação Espírita Brasileira, que é a casa máter do espiritismo no Brasil e que nós amamos e respeitamos
desde há muito tempo. A FEB, que tem 135 anos, ela está fez 135 anos. E hoje eu tenho o prazer, nós temos o prazer de ouvir o senhor, e eu queria agradecer por o senhor ter aceitado o nosso convite. O doutor Marco Antônio é espírita de berço, é pai de 9 filhos, 2 biológicos e 7 do coração, né? Ele é autor de um livro, Evangelho da Adoção, é membro do Conselho Deliberativo do Centro Espírita Batuíra, esse no qual nós frequentamos, é um dos centros espíritas mais importantes do mundo que eu conheço, do mundo. É uma casa gigantesca, que eu acompanho a história dessa casa desde há muito tempo, lá do Espartaco, Dona Zita, nossa, foi muito bom. Agradeço até hoje a espiritualidade ter levado a minha família para lá. O doutor Marco Antônio é médico, é pediatra, trabalha também com homeopatia, nossos filhos, a Sônia também trata com ele. Então, é uma alegria muito grande aqui, e hoje ele vai falar sobre a ciência e espiritualidade, né? Está dentro do Charles Darwin com Allan Kardec, que é um tema que eu acho que vai interessar todo mundo. Doutor Marco, por favor. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite da casa, as palavras gentis do nosso irmão. Aqueles que nos conhecem sabem que, graças à doutrina espírita, desde jovens, pertencíamos à mocidade espírita dessa casa, junto com o Geraldo, aqui presente, o nosso amigo, de mais de 50 anos, ao longo do trabalho da doutrina espírita, tivemos a oportunidade de conhecer várias pessoas e de trabalhar esse tempo todo, buscando divulgar o conhecimento espírita e mostrar que ele tem fundamentos que podem trazer, quer no campo moral, quer no campo do comportamento, das ações de cada um, quer trazer contribuições nesse sentido, mas também contribuições no aspecto científico, porque uma série de afirmações, uma série de propostas, teses, dentro da doutrina, fariam muito bem a vários ramos da ciência humana. Eu posso dizer, em particular, da medicina, da qual eu trabalho há mais de 40 anos, e diria que, se os estudos sobre o perispírito estivessem avançados na medicina, hoje nós teríamos várias maneiras de ajudarmos aos nossos pacientes, porque o complexo espírito, perispírito e corpo humano reside toda a questão das nossas vidas sucessivas. E sem esse elemento intermediário, muitas das vezes fica difícil nós explicarmos o mecanismo das doenças para aquele paciente que necessita não só do medicamento, como também de uma explicação mais científica do qual ele concorde. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre os 150 anos do livro Gênese, que foi comemorado em janeiro deste ano, 1868, 150 anos, 2018. Então, a Gênese traz assuntos muito interessantes, assim como o Livro dos Espíritos, numa publicação que foi simultânea a essas obras de Kardec. Os dois autores não se conheceram pessoalmente e nem existe registrado nenhuma correspondência dos dois. Ambos foram contemporâneos, além do que também contemporâneos a Mendel, Gregory Mendel, que estuda nas suas ervilhas, na Áustria, em Viena, todos os princípios da hereditariedade que vão ser descobertos 50, 60 anos após a sua morte por William Bateson e depois, em 1953, por Francis Crick e James Watson, quando eles publicam na Nature uma publicação sobre a estrutura molecular dos ácidos nucleicos, mostrando como o mecanismo genético se faz na seleção natural das espécies.
Então, a gente vê que houve uma evolução do conhecimento científico paralelo ao da doutrina espírita. Poucos são os momentos em que há uma interseção entre essas fontes de conhecimento. Para isso, eu gostaria de fazer um preâmbulo dizendo que, normalmente, nós damos uma prevalência muito grande ao conhecimento científico, que é aquele derivado do método experimental, de análise, pesquisa de campo, apresentação da tese. Quem aqui faz mestrado e doutorado sabe bem do que eu estou falando nas diferentes áreas do conhecimento. Então, nós temos um método experimental de análise de propostas e de apresentação de hipóteses. Esse método é chamado conhecimento científico e foi justamente um dos principais autores que contribuiu para que o conhecimento científico fosse levado muito a sério. A partir de Darwin, então, esse conhecimento científico cresce não só na Inglaterra, como nos Estados Unidos, na França, nos países mais desenvolvidos, e passa a ser quase que a única expressão da verdade. Existem outras duas formas de conhecimento. O conhecimento empírico, que é aquele que não estabelece obrigatoriamente uma relação entre causa e efeito. Fazem parte dos conhecimentos dos nossos avós, dos conhecimentos da cultura, da nossa sociedade. O exemplo de tomar cerveja preta para aumentar o leite da mãe que está amamentando, a dor no dedo do pé do caipira, que avisa ele que vai chover no dia seguinte. Isso são conhecimentos empíricos que existem na sociedade, que podem expressar uma verdade, mas que não está estabelecida uma lei de causa e efeito. Existe o conhecimento revelado ou teológico. É ao que nós vamos nos referir quando nós dizemos a Bíblia. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é um conhecimento teológico ou revelado. Ela não foi, os conhecimentos que aqui estão não foram trazidos através do método experimental, e sim de insights, momentos de inspiração ou transes mediúnicos de alto nível que trouxeram verdades do mundo espiritual para o mundo material. Se formos pensar bem, para a humanidade, o conhecimento teológico ou revelado dos ensinamentos de Jesus talvez tenha uma utilidade muito mais ampla que a teoria dos buracos negros de Stephen Hawking ou a teoria de relatividade de Einstein. Então, nós não podemos denegrir um conhecimento em relação ao outro. O conhecimento teológico ou revelado tem uma fonte diferente, mas ele igualmente é útil para a sociedade em que vivemos. Isso ficou claro da minha explicação? Então, nós teríamos o conhecimento empírico, que às vezes pode ser aplicado ou não, o conhecimento científico, que é, na maioria das vezes, o mais divulgado e o mais aceito, e o conhecimento teológico ou revelado, que é esse das fontes do mundo espiritual sobre o mundo material. E, para termos uma ideia, tudo que existe sobre Jesus e todas as suas orientações é um conhecimento teológico ou revelado. Basta ver os milhões de muçulmanos, os milhões de cristãos, várias pessoas em todo o mundo se baseiam suas convicções e sua prática em conhecimentos teológicos ou revelados. Por isso, então, eles merecem de nós todo o respeito. Então, nós vamos comparar dois tipos de conhecimentos diferentes. Vocês estão vendo aqui o conhecimento científico em relação a Darwin e o conhecimento teológico revelado em relação aos espíritos, a falange do espírito de verdade. Em especial, Kardec procurou ter um cuidado extremamente grande em fazer com que as revelações não fossem apenas de caráter teológico, mas sim mistas, baseadas em um critério experimental que ele chamou concordância universal dos ensinos dos espíritos, que vários médiuns diferentes diriam mensagens semelhantes sobre o mesmo assunto de diferentes situações, e essa concordância
mostraria um conhecimento mais universal do que apenas uma opinião isolada. Então, isso ele chamou de um certo método experimental da doutrina espírita e que procurou, então, aliar aos outros conhecimentos que ainda a ciência não possui. O segundo ponto que nós vamos, importante destacar, é quando falamos a palavra evolução. Quando falamos a palavra evolução em nossa narrativa, nós precisamos entender os vários aspectos que essa palavra possui. Para nós espíritas, a principal evolução é a moral. A evolução moral da humanidade é o objetivo do espiritismo. O espiritismo só existe para que a humanidade evolua moralmente. Esse é o objetivo básico. Se pudéssemos resumir em uma linha única, o aprimoramento moral da humanidade é o escopo, é o objetivo da doutrina espírita. Para isso, assim vieram os espíritos e trabalham até hoje junto a todos nós. Então, não é dessa evolução que estaremos falando. Isso, quando nós falamos de evolução moral, nós estamos falando dos princípios, então, da caridade, da prática do perdão, das virtudes cristãs. Hoje, quando falarmos a palavra evolução, ela estará colocada em dois contextos. Quando se referirmos a Darwin, estaremos falando da evolução das formas, evolução biológica das espécies. Ficou bem claro isso? Então, quando se referirmos a ele, estaremos falando exatamente do texto que foi traduzido e colocado para todos nós a partir de 1859, da origem das espécimes, rompendo com a ideia criacionista. A ideia criacionista advém desse texto, na Gênese, capítulo 2, itens 20 a 27, onde os textos antigos nos dizem que no quarto, quinto e sexto dia da criação, o Criador criou todas as espécies que conhecemos, e o homem à sua imagem e semelhança. Então, pelo conhecimento teológico revelado, não haveria evolução entre as espécies. Elas seriam criadas fixas, desde o seu início. Isso é chamado teoria criacionista. Já Darwin, através desse livro, inaugura em 1859 uma nova teoria da evolução, chamada exatamente evolucionista. Então, nós teríamos a teoria criacionista e evolucionista. Basicamente, esses dois contextos entre, as espécimes são fixas, criadas por Deus desta forma, e outras, as espécimes evoluem entre uma espécime e outra espécime, através do processo assim chamado seleção natural das espécies. Ficou claro, então, quando dissermos evolução, o que significa? O primeiro aspecto que nos chama a atenção, e sempre nos chamou desde a mocidade, há quase 50 anos atrás, é a simultaneidade das obras. A simultaneidade das obras, se nós observarmos, eu coloquei do Livro dos Espíritos, mas vocês depois eu colocarei da Gênese para vocês verem mais especificamente. Então, Kardec, na sua primeira edição, em 1857, abril de 1857, com 501 questões, inaugura o Livro dos Espíritos, essa sua capa original, já na segunda edição de 1860, já com 1019 questões. E, ao mesmo tempo, em Londres, na Inglaterra, o nosso Charles Darwin lança o livro original, A Origem das Espécimes, que, no primeiro dia, vendeu 1.250 exemplares, toda a edição completa em um único dia. É um fenômeno editorial. Aqueles que assim estavam vivos, os jornais da época descreveram isso com grande retumbância, para vocês terem uma ideia de como a teoria da evolução das espécimes era uma coqueluche naquela época. Vários historiadores estavam pesquisando e, na verdade, Darwin capta melhor essa ideia da evolução e consegue escrevê-la neste livro, A Origem das Espécimes, que é considerado a base de toda uma revolução do pensamento científico.
Para nós, em especial, no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem na questão 107, principalmente nessa questão, sobre a evolução do princípio inteligente. Então, lição de casa para todos que aqui estão, lerão no capítulo 11, no segundo livro. Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos é composto de 4 livros, não é? Juntados num só. No seu segundo livro, no capítulo 11, ele fala sobre os 3 reinos, minerais, animais e o reino que inclui os homens, os primatas, não é? E dentro das questões que nós destacamos, a questão 607, que nós leremos para vocês depois, ela é escrita antes do lançamento do livro de Charles Darwin, antes, 2 anos antes. E eu vou ler o texto para vocês e vocês vão ver se isso não é muito parecido com o que um outro autor completamente desconhecido de Kardec, em outro país, escreve 2 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, que, por sinal, é essa edição comemorativa, que eu também tenho, como a que está aqui, boa para a gente, porque a letrinha é um pouquinho maior, a idade vai passando, como eu costumo dizer, as letras escorregam um pouco da página, e quanto maiores elas forem, mais difícil de escorregar da página, não é? Então, na sua questão 607, Kardec pergunta aos espíritos, por favor, anotem e estudem em casa, questão 607. Assim, poderíamos dizer e considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Eu vou repetir. A alma, como vocês sabem, é o espírito encarnado. Kardec faz uma distinção muito importante no começo do Livro dos Espíritos, porque a alma, normalmente, a maioria das religiões considera o contrário da nossa. A alma, eles consideram o desencarnado. Nós consideramos a alma, o espírito encarnado. Tá certo? Isso também é um outro ponto importantíssimo de nós colocarmos aqui. Então, quando se refere à alma, nós estamos querendo dizer ao espírito encarnado, e não ao espírito desencarnado. Questão 607. Assim, poderíamos considerar a alma como sendo o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza? É nesses seres que estáis longe de conhecer que o princípio inteligente se elabora, se individualiza e, de certo modo, sofre um trabalho preparatório como de uma germinação, da qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, o espírito, enquanto ser inteligente do universo, estagiou nos seres inferiores da criação. Chega no momento, ele transita do reino animal para a espécime humana e ganha 3 ou 4 situações específicas da espécime humana que nenhum animal tem: pensamento contínuo, inteligência, livre-arbítrio. Nenhum animal tem livre-arbítrio, apenas a espécime humana, e, por último, a consciência. A consciência é a percepção que nós temos de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Por isso que nós sofremos. Os animais podem ser tristes, mas não são depressivos, porque eles não têm consciência, muitas das vezes, de sua realidade e de todo mundo. Nós, enquanto espécimes apuradas, sofremos devido à nossa consciência. São os atributos que recebemos quando passamos de princípio inteligente para espírito na nossa evolução na natureza. Está certo? Essa é a contribuição, então, do Livro dos Espíritos em relação à ideia de que a nossa evolução é criados por Deus, mas como espécimes inferiores. E depois, dentro da evolução na natureza, nos tornamos espíritos. Vamos então falar agora um pouquinho sobre a Gênese. Janeiro de 1858, essa é a capa da primeira edição, é o último livro da sequência kardeciana. Então, nós temos o Livro dos Espíritos de 1857, Livro dos Médiuns de 1861,
1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, 65, o Céu e o Inferno, e 1858, os 150 anos, estamos comemorando esse ano, a Gênese. A Gênese é um livro muito complexo, aqueles que estudam a doutrina espírita sabem disso. A Gênese é composta de 18 capítulos de assuntos muito diversos, desde Deus, desde o bem e o mal, até os tempos são chegados, que é o seu último capítulo, onde ele fala da geração nova e de uma série de situações. Para o nosso estudo desta noite, nos interessarão apenas 3 capítulos, o capítulo 10, 11 e 12, e algumas referências do capítulo 1. Vejam que interessante, a maioria das descobertas científicas nega Deus. Darwin fez isso, ele foi o grande pai dessa atitude. Em momento algum, se nós estudarmos a origem das espécimes, que aqui está, em nenhuma frase estará escrita a palavra Deus. Dizem que foi perguntado a ele, mas como que você escreve uma obra sobre a criação divina e não coloca em nenhum momento a palavra Deus? Ele falou, eu não pensei nessa hipótese. Então, para os cientistas, para a grande maioria deles, aqueles que ainda de alguma forma têm qualquer pensamento nessa área, Deus não passa de uma hipótese. E segundo o Richard Dawkins, escreveu recentemente, zoólogo britânico, formado em Oxford, Deus é um delírio. É um efeito colateral do ensino religioso dos pais. Como a criança acredita no seu pai para ter que comer, para ter que se limpar, para ter que viver, ela acredita também em Deus, que seria um pai um pouquinho maior que o pai que ela tem. Essa é a ideia do autor, num livro de quase 600 páginas, Deus, um delírio. Para a gente ter uma ideia como a comunidade científica conceitua Deus e não o aceita sobre hipótese nenhuma. Já a doutrina espírita é completamente diferente. Ela diz, as descobertas da ciência glorificam a Deus. Então, eu, como médico, quando pela primeira vez tive a oportunidade de abrir o corpo humano nas aulas de anatomia e depois nas cirurgias que nós somos obrigados a participar, aliás, dizem que Darwin desistiu da medicina por isso, porque nas aulas de anatomia que ele teve, ele não aguentou esse baque emocional de o corpo humano ali aberto à sua frente, ele não tinha sangue frio, preferia estudar a natureza e as espécimes mais simples. Ele havia feito universidade em Edimburgo, 2 a 3 anos, depois também teve estudos na Universidade de Teologia e, no fim, foi estudar essa parte de botânica, biologia e naturalismo. Então, ele não chega a se formar, apesar de seu pai ser médico, seu avô ser médico, ele vinha de toda uma dinastia de médicos e de pessoas muito importantes da sociedade inglesa. O Espiritismo diz que as descobertas da ciência glorificam a Deus. E depois Kardec coloca na Gênese uma frase lapidar, que todo espírita deveria saber de cor. O Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se as novas descobertas da ciência demonstrarem erro, ele se modificará. Então, advendo que a ciência evoluiria, ele coloca que essas descobertas poderão trazer alterações, apesar da transitoriedade das afirmações científicas. Nós sabemos o que é bom numa década, pela ciência, não é bom na próxima década. Quantos medicamentos nós fomos induzidos a tomar pelos colegas, que depois se verificaram que seus efeitos colaterais inviabilizaram por completo, mas recentemente os anti-inflamatórios e os problemas cardíacos que se surgiram. Os ortopedistas receitaram sempre anti-inflamatório em doses cavaleiras, assim, enormes, cavais. E isso se provou ter efeitos colaterais danosos aos problemas cardíacos de muitos pacientes. Então, a ciência tem essa transitoriedade do conhecimento, que nem sempre é o conhecimento efetivo, mas Kardec nos deixa esse aviso dizendo que ele deve
se modificar à medida que se demonstrem erros ou afirmações que sejam desconexas. E termina dizendo que o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. É exatamente o objetivo do nosso trabalho nessa tarde e noite. Nosso Charles Darwin, nascido em 1809, tem essa cara assim um pouco triste, abatido, já no fim da vida. Ele realmente tinha uma cardiopatia e havia perdido sua filha Anne. Ele teve 10 filhos, ele ganhou de mim um a mais. Mas ele chegou a perder 4 filhos, então ele só... Não, desculpe, isso, ele perdeu 3 filhos, então ele tinha 7 filhos vivos. E a sua principal desilusão na vida, logo após seu casamento, foi a sua filha Anne, que tinha 9 e 10 anos, e era a luz dos olhos dele. Onde ele ia, ela estava com ele, nas pesquisas botânicas das florestas, dos lugares onde ele ia. Ela não aceitava de jeito nenhum que o pai saísse de casa sozinho. Ela o acompanhava em todas as suas pesquisas, e todas as suas pesquisas de campo. E ela vem adoecer rapidamente de uma doença provavelmente adquirida nesses ambientes desagradáveis e falece por volta dos 9 aos 10 anos. Isso deixa Darwin profundamente abatido, porque ao lado de suas pesquisas, que já mostravam a ele um caminho afastado da religião, ele teria que criar um livro que chocasse o conhecimento religioso com o conhecimento científico. Além disso, ele usa todos os seus conhecimentos como pai e como família tradicional de pastores anglicanos e não evita a morte de sua própria filha. Então, isso cria a ele uma decepção, uma tristeza profunda, além de que uma provável cardiopatia que ele tem adquirido nas viagens aos países que ele viajou, inclusive ao próprio Brasil, chegando a se falar que ele tem adquirido, ou em Salvador e Rio de Janeiro, de uma cardiopatia chagásica, e que, no fim de sua vida, ele teria tido graves repercussões clínicas. Não é? Viaja pelo mundo todo, vocês podem ver, sai aqui da Inglaterra e, por 5 a 6 anos, viaja o mundo todo. América do Sul, Equador, Argentina, Brasil, Austrália, e dá a volta toda no mundo, a bordo do navio Beagle, visitando todos esses países e fazendo suas observações. Mas foi na ilha de Galápagos, aproximadamente 1.000 quilômetros do Equador, onde ele fica por mais tempo estudando as espécimes naquele local. Eu vou mostrar as espécimes de pássaros no próximo slide, mas essas ideias eram que estavam na cabeça dele à medida que ele pesquisava na natureza. As espécimes são imutáveis, fixas, como está escrito na Bíblia, ou são mutáveis, ou seja, de acordo com as condições do meio ambiente, elas se alteram. Todos os organismos descendem de um ancestral comum, ou seja, houve um ser unicelular ou depois pluricelular, que é a base de todas as espécimes. A evolução se processa como? Rápida, imediata, ou gradual, lenta e contínua. As espécies tendem a se multiplicar e se diferenciarem, ou seja, cada nova espécie que nasce tem algumas características que a análise mais profunda eu consigo perceber que ela é diferente da espécime anterior que a gerou, e a seleção natural como fator que desempenharia esse principal papel na modificação das espécimes. O próprio Darwin pôde observá-la, mas não pôde comprová-la, porque ele não conhecia a teoria genética. Os cromossomas, ainda nessa época, não eram conhecidos, e muito menos os genes e as mutações genéticas, que só ficaram conhecidos entre 1953 e 1970. Então, o conhecimento lançado em 1859 vai ser completado praticamente 90 anos depois pela teoria de Watson e Crick. Isso são os preceitos que ele pesquisou e essas são as suas conclusões finais.
Esses são os famosos pássaros da ilha de Galápagos, e essa é a árvore da vida, onde as espécimes caminhariam numa divisão, teriam um ancestral comum e depois se diferenciariam a tal ponto que nós não encontraríamos mais tantos pontos de semelhança entre elas, mas na sua origem eles adveriam de um ancestral comum. Essa é a teoria da seleção natural. Esses pássaros serviram exatamente para a comprovação da tese. Ele, inclusive, pega esses pássaros, alguns ele chega a levar vivo à Inglaterra, outros ele mata para demonstrar as mudanças entre cada espécime, onde os pássaros possuíam bicos diferentes, os mais duros, em função da alimentação da ilha, se fosse grãos ou insetos. Então, de acordo com a cadeia alimentar da ilha, o pássaro desenvolvia toda uma estrutura própria, diferente dos ancestrais comuns, que eram os do continente. Como essa ilha distava quase 1.000 quilômetros de distância, essas espécimes se adaptaram àquelas mudanças do ambiente. Vocês acabaram de ver um tsunami. 1.500 mortos, é isso? Quase 2.000 mortos na Indonésia, não é isso? Semana retrasada. E isso causará na ilha efeitos de seleção natural. Quer a espécime humana, quer as espécies que coabitarão lá, terão que se adaptar a essa nova realidade. Então, a seleção natural é um processo que ocorre todos os dias, em todas as horas, em todo o nosso planeta. E talvez no universo, mas vamos nos restringir à seleção natural, única e exclusivamente ao nosso planeta. Se houver uma mudança climática, como está sendo, esses furacões, esses ciclones, toda essa chuva, toda essa mudança tremenda, mostrando que o aquecimento global é uma realidade, todas as espécimes se alterarão. Não só a nossa espécie humana, como as outras espécimes. Algumas desaparecerão, outras sobreviverão. Vocês estão entendendo que a seleção natural é um processo desde a criação do planeta e continuará enquanto houver qualquer espécime nesse planeta? Então, Darwin descobre não só uma ideia para aquele momento, mas para toda a existência do planeta, enquanto houver essas alterações do meio ambiente. Então, aqui os pássaros serviram para, são chamados os tentilhões de Darwin. Rapidamente, esse trecho eu já disse, em 24 de 11 ele publica o trecho Origem das Espécimes. A Sociedade Linneana de Londres vende os 1.250 exemplares num só dia, e aí surge um personagem improvável. Toda a história tem um personagem improvável. É uma pessoa que surge do nada e, de repente, cria situações que eram imprevistas até então. E esse personagem se chama Alfred Russel Wallace. Nascido 15 anos antes de Mendel, ele era muito mais pobre, muito mais simples, era um geógrafo, um etnólogo, um botânico, mas que, por conta própria, também veio até o Brasil, conheceu a selva amazônica e iniciou seus estudos, terminados depois na Malásia. Darwin já havia feito mais de 20 anos que ele havia voltado para Londres, mas não havia escrito o seu livro final. Esse livro que nós temos aqui só foi escrito em 1859. Ele havia voltado em 1936, 37, quase 22 anos antes. Devido à sua doença, devido à perda da sua filha, devido a uma série de fatores, ele postergou o quanto pôde a publicação do livro. Só que, de repente, um rapaz que ele não conhecia, que fez os mesmos estudos que ele, manda a ele uma carta e todas as teses da seleção natural, iguaizinhas às dele. Então, ele chega num dilema, apresenta a Sociedade Linneana e diz a eles, olha, eu não conheço esse rapaz, ele chegou às mesmas conclusões que eu, o que a gente faz? Eu publico o meu livro ou o livro dele? Não, nós lemos os dois e você publica o seu, porque você já deu entrada aqui a essas teses, escritos parciais, abstracts, naquela época já se fazia também, parciais da tese dele, e ele então publica, dando, nesse momento, crédito também a Wallace. Wallace não só
é o agente que determina a publicação do livro, como depois ele se transforma em espírita, vai pesquisar uma série de fenômenos, escreve um livro muito interessante chamado Aspecto Científico do Sobrenatural, que, se não me engano, a editora La Chatre foi a única a publicar essa edição traduzida no Brasil, para mostrarmos como esse pesquisador era inquieto, não é? Não só ele antecipa ou força a publicação do nosso Charles Darwin, como ainda trabalha junto a William Crookes e uma série de outros sábios, na época na Inglaterra, sobre os fenômenos espirituais ou espiritualistas da época. Ele era, como eu disse aqui, em 1875. Então, o livro sai em 59 e depois as contribuições de Wallace, já em 1875. Darwin vem a morrer logo depois, em 1880. Mendel manda os seus estudos para Darwin na mesma sociedade, os dois também não se conheciam, isso em 1866, 7 anos após a publicação. Mendel manda resumo dos seus estudos com 40 tipos diferentes de ervilha para Charles Darwin. Já naquela época, era o momento dele procurar estudar melhor os fatores genéticos, mas ele já estava adoentado e isso só foi acontecer depois por outros pesquisadores. Para nós espíritas, o que nos interessa? O espiritismo é um mix entre a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Ela junta as duas numa teoria só. Ela não diz que a teoria criacionista está errada, porque ela aceita Deus. E ela diz que todas as espécimes complexas surgiram a partir de transformação sucessivas de espécimes anteriores, que é a base da teoria evolucionista. Então, a Gênese, além de Kardec ter trazido 2 anos antes, na pergunta 607, do Livro dos Espíritos, a mesma colocação de Darwin, no livro A Gênese, que é de 1868, aí, um ano mais tarde, ele faz uma teoria de conciliação, somando as duas teorias e nos trazendo, no capítulo 11, item 10, a afirmação de que o corpo é envoltório e instrumento do espírito, ou seja, toda a seleção natural que envolve o corpo está sob a égide do espírito, que evolui também na natureza. Então, evolução não são apenas dos corpos, não existe apenas evolução biológica, mas sim uma evolução espiritual simultânea, que não só ocorre, como coordena a evolução dos corpos e das espécies. Deu para ficar claro esse objetivo do nosso trabalho? De mostrar as semelhanças e as diferenças, ou seja, a tese apresentada por Kardec e os espíritos dentro da Gênese é mais completa do que a teoria evolucionista de Darwin, porque como ele não propõe hipótese nenhuma, nem Deus, nem o espírito como agentes causais desse fenômeno, ele apenas observa o fenômeno e diz que acontece, mas não investiga suas causas e aponta os seus autores. Deu para ficar bem entendido sobre o assunto? Aqui, então, estamos nós. Olha, você, se não gostar muito da sua aparência, não tem problema. Você já foi lá, segundo alguns, até um mineral. Isso ainda é motivo de discussão. Mas, sem dúvida, olha que flor linda que você já foi. Pena que está aceso aqui, mas dá para ver, essas flores tão lindas. Eu procurei gravuras bem bonitas para você se identificar como você foi nos seus primórdios, enquanto princípio inteligente, não é? Alguns até gostariam de voltar a ser um peixinho, porque a vida de um peixinho, evidentemente, é muito mais fácil do que a nossa vida tão complexa, com tantos assuntos para resolver, não é verdade? Alguns gostariam até de voltar, mas, inclusive, isso os espíritos dizem.
Uma vez atingida a espécime humana, não se retrograda mais, não se volta a viver nenhum tipo de encarnação ou vida em qualquer espécime inferior, diferentemente do budismo e do hinduísmo, que acreditam, como filosofia, que nós possamos reviver em outras espécimes inferiores à espécime humana, não é? Então, nós, enquanto princípio inteligente, teríamos essa evolução espiritual, não só das nossas formas, mas nós também, como espírito, chegaríamos... Olha que coisinha linda aqui, né? Nós aqui, como espírito, chegaríamos a esse estágio onde ganharíamos consciência, livre-arbítrio, pensamento contínuo e inteligência. É isso que nos difere por completo dos animais. Os animais não têm livre-arbítrio, não têm consciência. A inteligência, muitas das vezes, está associada aos fenômenos do instinto e, às vezes, da própria educação no ambiente em que eles acabam vivendo para sobreviver. Eles têm atitudes que nos parecem, muitas das vezes, bem inteligentes. O cão, o chimpanzé... dizem até que eles têm capacidade de fala nessa emissão dos seus... Né, Roseli? Você, como fono, pode saber melhor até do que eu, que estudam-se já capacidades que os animais teriam de se comunicar. As baleias, isso já é bastante divulgado, que os animais teriam essa capacidade. Então, isso presumiria que eles teriam uma certa inteligência, ainda muito rudimentar, mas totalmente diferente do ser humano, que tem o pensamento contínuo, a consciência, o livre-arbítrio e a inteligência que vai sendo esculpida. Além do que, um crânio com um cérebro de 1.500 centímetros cúbicos, que nos permite, com 100 bilhões de neurônios, nós temos mais neurônios na nossa cabeça do que estrelas no universo conhecido. Está certo que, para muita gente, ninguém usa nenhum centésimo dessa possibilidade que nós temos aqui, mas isso é outra causa, não é? Isso é outro assunto para uma outra hora. Mas Deus já nos dá uma reserva funcional maravilhosa para que a gente use a nosso favor, não é verdade? E não contrários a nós e a nossa espécime. Porque hoje em dia já se fala na teoria da coevolução. O que seria essa teoria da coevolução? Teoria mais moderna. Em tudo o que nós vimos aqui, a espécime sofre influência do meio e se adapta. Quem não se adapta, parte. Os mais fortes sobrevivem. A teoria da coevolução é que a espécime influenciaria no meio ambiente, e não mais ela receberia a influência. Nós, enquanto seres humanos, estamos causando uma alteração ecológica irreversível. Nós, enquanto espécime, estamos destruindo o meio ambiente. Então, somos nós a seleção natural. Nós estamos criando uma alteração no meio ambiente e não mais o meio ambiente está interferindo em nós. Isso seria a teoria da coevolução, onde a espécime influencia no meio e o meio influencia na espécime continuadamente. Desculpe se foi excessivamente teórico, eu peço desculpa a vocês, mas poucas vezes a gente tem condição de desenvolver um assunto bem na área da ciência, dentro das teorias e do raciocínio científico, porque, em geral, dentro da casa espírita, nós temos poucas oportunidades para desenvolver esses temas. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, apresentei esse tema no Grupo Espírita Batuíra e procurei apresentar aqui também. O caminho de todos nós ainda está claro, independente de acreditar ou não, achar que a ciência é a resposta definitiva. Jesus, quando presente em nosso planeta, já nos disse que ele era o caminho, toda a verdade e toda a vida. Então, apesar de ser um conhecimento teológico ou revelado, e que as ciências ainda não teriam essa possibilidade de comprovação, nós preferimos seguir este caminho, porque, sem dúvida, como espíritas, esse é o caminho que todos nós, como espíritas, um dia precisamos trilhar, apesar das suas dificuldades, da sua porta estreita, apesar dos desafios do caminho, dos espinhos que encontraremos, mas, sem dúvida, a nossa paz de espírito será conquistada
pelos nossos esforços. Muito obrigado, meus irmãos, pelas oportunidades. Nós vamos abrir para a sessão de perguntas. Eu acho que você até respondeu, doutor Marco Antônio, porque essa semana mesmo eu nunca cuidei de cachorro, né? Nunca fui voltada, mas agora estou ajudando a minha filha. E aí o que me intriga e me deixa triste é saber que ele está triste. Então, você comentou, né? Isso. Essa consciência. Eles têm uma ligação afetiva. Está fora da câmera aí. Os animais têm uma ligação afetiva bastante grande, não é? Independente de alguns dizerem que isso é apenas instinto, apenas ligado à sobrevivência natural, certas espécies são muito companheiras dos seres humanos, não só encarnados, como no plano espiritual também. Os animais também têm vida no mundo espiritual. E eles se reencarnam, porque se eles são um princípio inteligente, as leis da reencarnação valem para eles também. Enquanto espécime, eles transitam de uma espécime para outra, quanto mais próximo do homem, para também evoluírem como espírito. Todos serão potencialmente espíritos. Então, esse cachorrinho que você tem em casa, e beija, abraça o seu gatinho, o seu sapinho, a sua rã, o seu peixinho, o seu cracatoa que você põe no ombro, tudo que você tiver, potencialmente são almas em evolução, como a nossa doutora Irvênia os classifica muito bem no seu livro Questão Espiritual dos Animais. Devemos olhar esses nossos irmãos como almas em evolução, que um dia serão espíritos como nós. Então, se pudermos agir com ele de forma que gostaríamos que eles agissem com nós, aplicando o princípio evangélico de fazer os outros, gostaríamos que fosse feito a nós. Então, tratá-los com todo respeito, com todo carinho, não é? Essa parte financeira que acaba se envolvendo, isso é de cada um, e evitar ao máximo o sofrimento deles, também acredito que... E todos têm um tempo limitado de vida. Não há como impedir que o fenômeno da morte acabe acontecendo, como para os nossos parentes. Perdi minha mãe há 15 dias atrás, partiu para o mundo espiritual. São fenômenos naturais que ocorrem nos nossos animaizinhos e também em nossos parentes, que é esse turnover da vida, não é? Ora no mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira, e aqui um fake news meio disfarçado aí, que a gente acredita que não é espírito, mas no fundo é espírito sim, e a grande maioria desconhece essa realidade, o que é uma pena. Mais alguma pergunta? Eu pedi para o senhor ficar aqui. Pois não. Doutor Marcos, você poderia fazer um comentário sobre a questão do elo perdido, ao qual Emmanuel destaca no livro A Caminho da Luz como sendo um indicativo? Exato. Essa questão, eu não entrei nesse âmbito dessa questão, porque Emmanuel é o único autor, vamos dizer que Edgar Armand possa ter dito alguma coisa a respeito, mas Emmanuel é o único autor que nos diz que, durante as encarnações desses espíritos, durante a transição da vida deles no mundo espiritual, eles sofrem alterações para se adaptarem a essa passagem de uma espécime para outra, inclusive o ser humano, para que nós pudéssemos abrigar espíritos de outra dimensão mais evoluída do que a nossa, que inclusive na Gênese conta sobre tanto a teoria de Adão quanto a raça adâmica, que seriam esses espíritos mais evoluídos que teriam vindo nos ajudar na nossa evolução espiritual, aproximadamente de 35.000 a 15.000 anos atrás, como Emmanuel descreve as 4 grandes raças, foi necessário haver na preparação nas macacas, vamos dizer assim, nos australopitecos, preparações para que os organismos se adaptassem
para receber esses espíritos que já tinham vivido em outras dimensões. Então, a seleção natural não se dá apenas na Terra, mas também no mundo espiritual. E a seleção natural se dá com todos nós. A seleção natural dos mais aptos são os mais virtuosos. Se nós estendemos a meritocracia como o governo espiritual, o venerando e os governadores, estavam 114 anos em nosso lar, dirigindo o nosso lar quando André Luiz chegou lá. Não tem eleição no nosso lar? Não, tem a meritocracia. Quer dizer, o espírito mais evoluído que assume a sua condição, ele dirige naturalmente pela sua conquista e suas virtudes. Então, para que esses espíritos tivessem corpos adequados da sua evolução espiritual, precisou-se fazer essas pequenas transições nesses corpos no mundo espiritual, e eles reencarnariam já pertencente a novas espécies. Eu não sei se eu respondi à pergunta que você fez. Esse assunto sempre foi muito discutido entre nós na mocidade, desde a nossa época, porque essa parte, ele é o único autor que vai um pouquinho além da teoria de Darwin e diz também que existem aspectos psíquicos que a genética não conhece. Uma coisa é estudar a ervilha, outra coisa é estudar o ser humano. Então, Mendel, apesar de todas as suas leis, elas não podem ser aplicadas na sua totalidade quando falamos de reencarnação de seres humanos. Então, aqueles critérios das leis de Mendel são específicos para algumas espécimes, e outras espécimes haveriam outros fatores que entrariam também, chamados fatores psíquicos, que Emmanuel diz isso também no Consolador, dentro das obras que ele trouxe. Então, o psiquismo da mãe, a presença dos construtores espirituais, dos arquitetos espirituais, como no caso do Segismundo. Quem é que lê o Missionário da Luz aqui, capítulo 12 e 13, são mais de 100 páginas, onde mais de 100 espíritos trabalham naquela reencarnação. Esses são agentes que interviram naquele caso, na escolha do espermatozoide mais apropriado para ele, e que não estão dentro das leis do mais forte. Não é verdade? Se há sempre o mais forte, por que existem doenças? Porque não foi o mais forte, foi o mais necessário para aquele espírito naquela condição. Mais alguma pergunta? O primeiro quadro que o senhor mostra, eu acho que seria os anos 6, não fosse 1868. É isso mesmo. O senhor observou muito bem, meus parabéns. Aliás, essa observação já mostra... E fora isso, se tem alguma influência na obra de Mendel? Não, eles não se conheceram, eram contemporâneos, não se conheceram, não há nenhuma correspondência entre eles, infelizmente, mesmo porque o espiritualismo na Inglaterra não era uma coisa assim muito bem aceita pela camada científica, apesar de grandes estudiosos, não é, estarem lá nessa mesma época. Entre 1850 a 1900, foi a maior época de grandes prêmios nobéis de estudarem o espiritualismo. O nosso Charles Richer, que é 2 vezes contemporâneo, logo depois, 1913, onde ele ganha o Prêmio Nobel de Fisiologia. Então, nós temos vários sábios, antes da Primeira Guerra, estudando toda a espiritualidade, dezenas de médiuns de grande potencial, desenvolvendo estudos fenomenais na área dos fenômenos mediúnicos, mas, infelizmente, isso não evoluiu como talvez fosse. As 2 grandes guerras criaram grandes dificuldades para a continuidade desses estudos. Mais alguma pergunta? Doutor, por favor, o senhor conhece o trabalho, provavelmente, do design inteligente? O senhor vê alguma relação entre o trabalho feito pelo Allan Kardec, tudo que ele escreveu, e o que está sendo discutido atualmente, que é o design inteligente? O senhor vê relação? Com o quê? Com o design inteligente. Então, eu vou só querer dizer, agora concluindo, o porquê que eu coloquei a simultaneidade das obras. Então, veja, a espiritualidade sabia, de alguma forma, já programada e também acompanhando os estudos de Darwin, que haveria uma revelação do lado científico que abalaria o conhecimento da religião. Então, ele trouxe, ao mesmo tempo, uma outra opção,
que unia essas duas hipóteses, que seria o conhecimento espírita. Então, em 14 anos, de 1855, quando Kardec começa seus estudos e seu trabalho, até 1869, em apenas 14 anos, ele cria uma obra de grande peso, ao lado de mais de 60 espíritos que compuseram a Espíritos do Falange do Espírito da Verdade. E esse grupo do qual Kardec era o encarnado representante desse grupo, traz essa teoria, que é um certo avanço. O design inteligente tem a ver com novas teorias que ainda estão, pelo menos do que eu tenho lido, do Fritjof Capra, do Berto Maturana, de Lins Margulis, do próprio Bruce Lipton, de todos uma série de estudiosos sobre esse assunto, existe ainda, vamos dizer assim, uma certa dificuldade do entendimento claro do que se pretende com isso em relação a todos nós, em toda a evolução da espécie, né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Lendo principalmente o Fritjof Capra, ponto de mutação, teia da vida, todas essas teorias mais modernas, a gente vê que ainda temos que caminhar um pouquinho para poder fazer uma análise mais ampla dessas novas abordagens. Tá certo? Mais alguma pergunta? Não? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, então, e espero que, de alguma forma, esse estudo os tenha ajudado. Muitas pessoas se arvoram a dizer que os estudos doutrinários, principalmente os livros de Kardec, estão ultrapassados em relação à modernidade. Sem dúvida, se formos usar uma linguagem científica mais rigorosa, pode haver alguma verdade nisso. Então, os estudos de André Luiz, trazidos através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, os estudos de Emmanuel, contribuem para uma abertura mais moderna e mais compatível com a modernidade. Sem dúvida, outros espíritos virão, quem sabe o próprio Emmanuel, que já está com 20 anos de idade, pode até estar aí na plateia sem que ele saiba, não é? Reencarnado entre 1999 e 2000, 2 anos antes do Chico desencarnar, neto de Dona Laura e filho de Lísias, o enfermeiro que o atendeu na espiritualidade. Então, quem sabe ele está por aí fazendo vestibular, já na faculdade. Dizia ele que ia ser professor. Pode ser, não é? A gente não sabe. Os espíritos não param no plano espiritual, eles reencarnam. Nossa Joana de Ângeles provavelmente está para reencarnar também, em função da idade avançada do nosso querido Divaldo. Então, 100 anos se fará agora, em novembro, dia 2, que o nosso querido Eurípides partiu para o mundo espiritual, vítima da gripe espanhola, com 38 anos. Então, já teriam quase 100 anos no mundo espiritual. Esses espíritos não param lá. Eles reencarnam para contribuir com a evolução da humanidade num ciclo contínuo de contribuições. Bom? Obrigado. Vou fazer uma última pergunta. O senhor acha que esses espíritos que vieram tratar da ciência, das descobertas, das pesquisas, eles também faziam parte do plano do Espírito da Verdade, assim como Kardec fez? Olha, aqui nós temos algumas confirmações sobre o nosso querido Emmanuel, dentro da possibilidade do livro do Evangelho, onde tem sua mensagem. Joana de Ângeles como espírito amigo, que teria 2 mensagens no Evangelho, uma sobre a paciência, outro dar-se-á muito a quem recebe. Esses seriam os espíritos mais assim claros que estão hoje diretamente continuando esse trabalho. Evidentemente que existem outros espíritos anônimos, que nós não temos obrigatoriedade de conhecer os seus nomes e as suas personalidades, mas a obra de Deus é contínua. E com relação com esses pesquisadores, como o Richer, como o Darwin, como o Wallace, então, é a esses que eu me refiro. Eles sim. também faziam parte para trazer uma ciência, para mostrar para o homem faziam. Essa evolução. Sem dúvida, faziam. Logicamente, de Kardec. É certo. Hermínio Miranda ainda inventua que um discípulo de Jung, no livro 7 Vidas de Fenelon, era a reencarnação de Fenelon, e ele viria para contribuir com Jung para que ele aceitasse e declarasse a imortalidade da alma. Um dos discípulos dele, von Waveren, que é um estudioso austríaco, que foi psiquiatra também contemporâneo,
Hermínio Miranda, no seu livro Sete Vidas de Fénelon, diz que era Fénelon reencarnado, que participou da codificação espírita e que havia trazido a tarefa de ajudar Jung para que ele declarasse a imortalidade da alma. Ele praticamente põe o pé na água do mar, mas diz que é seco, que a água é seca. Quer dizer, ele chega às evidências, mas não conclui. Eu fiz essa pergunta porque existe uma crônica do Humberto Vicano, crônica de Além-Túmulo, onde ele, essa crônica se chama A Passagem de Charles Richer, onde ela afirma que ele esteve com Jesus antes de reencarnar e que a missão dele era trazer a ciência que ele descobriu, as pesquisas, inclusive está incluída o prêmio Nobel que ele recebeu, e que era para ele também dar a confirmação da fé, a imortalidade da alma, só que ele falhou nisso, por isso que ele fez essa pergunta. Eu diria que é difícil, eu diria que é difícil para o cientista, no momento de auge da sua fama, se envolver em um terreno tão espinhoso. Eu consigo entender o drama do lado dele, mas entendo também que se ele foi programado, se ele tem todas as condições, ele também tem que assumir os riscos, o que muitas das vezes a pessoa não faz. O próprio Emmanuel, não é? Perante Jesus, quando Jesus o convida, naquele minuto do livro Há 2000 anos, ele prefere César a Jesus. Ele não acredita que a cura da sua filha Flávia se deva a ele, e nem quer que ninguém fale nada na casa dele. Estamos falando de Emmanuel. Paulo de Tarso havia condenado Estevão ao suplício por apedrejamento, por heresia, há meses antes de receber Jesus na estrada de Damasco, provavelmente no dia 25 de janeiro de 36 depois do Cristo. Então, nós vemos grandes espíritos muito preparados. Santo Agostinho estava completamente desviado da sua tarefa espiritual. Sua mãe, Santa Mônica, no livro Confissões, trabalha a vida inteira para tentar fazer com que Santo Agostinho tivesse um pouco de juízo na cabeça. Então, grandes espíritos muito preparados, ao chegar aqui na Terra, se desviam completamente dos seus objetivos. Imaginem nós, que somos grãos de areia nesse universo. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Mestre Divino, nosso amigo inesquecível, agradecemos-te pela oportunidade desses instantes preciosos de instrução e conhecimento. Tu que és o nosso governador espiritual, agradecemos as riquezas e bênçãos que representam acessórios importantes para a nossa evolução moral. Agradecemos aos benfeitores espirituais que dirigem esta casa de divulgação de nossa abençoada doutrina espírita. Queremos envolver em gratidão, em nossa prece, o orador desta tarde, pelas orientações preciosas que nos abrem novos horizontes em nossos conhecimentos. Que Jesus continue, junto com os amigos espirituais, o orientando, inspirando nesta tarefa da divulgação da doutrina espírita. Senhor, nesta tarde, entregamos os nossos corações ao Seu, pedindo as Suas bênçãos, a Sua inspiração, e que Tua paz permaneça conosco sempre.